Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos 1 a 13. Esse é o texto da mensagem desta manhã. Efésios 3, de 1 a 13. Peço que ouçam a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos, eu estou fazendo esse mês de maio, que é um mês que nós, frequentemente no Parque das Nações, nos anos que eu tenho pastoreado lá, temos gastado algum tempo falando sobre família, e eu resolvi falar sobre a família da fé. Inclusive no domingo passado o texto falou que nós somos família de Deus, não é? E na escola dominical estamos cobrindo aspectos da família de sangue, que nós também queremos que seja a família da fé. Mas nas exposições do culto, eu estou focado na ideia de que a Igreja de Cristo, de acordo com a Epístola de Paulo aos Efésios, é uma obra surpreendente. Nós estamos expondo parte do capítulo 2 e agora entrando no capítulo 3, para mostrar a riqueza da igreja aos olhos dessa revelação que o apóstolo Paulo recebeu. Então, na primeira mensagem, que foi baseada no capítulo 2, nos versos 11 a 18, eu falei sobre como a igreja é uma comunidade sobrenatural, é uma reunião de pessoas improváveis para formar um grupo que não é unida pelas suas afinidades naturais, mas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, a igreja é uma reunião de pessoas distintas, operada pelo próprio Deus. Na segunda mensagem do domingo passado, eu falei sobre o final do capítulo 2, os versos 19 a 22, para falar que a igreja não só é reunida por Deus, mas ela é edificada por Deus. E essa edificação acontece de uma maneira que integra as pessoas, tanto é que as analogias do texto vão de algo que vai de serem da mesma nação para serem da mesma família, é um crescente no sentido de intimidade. Nós também falamos que é uma edificação que é sólida, fundamentada sobre a palavra de Deus e é gloriosa, isto é, a glória do edifício não são as suas paredes, mas quem reside nele. Então, essa exposição do domingo passado nos prepara então para a terceira mensagem dessa série, que é falar sobre uma igreja agora revelada. O capítulo 3 vai focar, continua falando da igreja, a epístola aos Efésios é a epístola que mais fala sobre a igreja. Só que agora não é mais a igreja edificada, é a igreja revelada. E revelada pelo próprio Deus. Esse é o foco que eu darei aqui. Revelada aos poucos, ao longo da história bíblica. A Bíblia tem que ser entendida como uma revelação gradativa de várias coisas. Deixa eu dar o exemplo da igreja, já que é o tópico desta manhã. Ao invés de a gente pensar na igreja como nascendo no dia de Pentecostes, você ouve muito isso por parte de alguns crentes, como se a igreja fosse um projeto só do Novo Testamento. A nossa fé entende que a igreja está sendo criada desde o início.
desde quando o casal foi expulso do jardim, mas foi prometido um descendente a Adão e Eva. A igreja de Cristo está sendo formada. E no livro de Gênesis, o que a gente percebe que é a igreja? A igreja é primeiramente uma linhagem escolhida. Pode perceber, em Gênesis, o tempo todo a história de uma linhagem abençoada versus uma linhagem que se aparta do Senhor. Depois, a partir de Êxodo, no período de Moisés, nós vemos que a igreja agora é uma raça reunida no deserto. É uma nação que é reunida no deserto, é uma assembleia. Essa é a palavra que Estevão utiliza lá em Atos capítulo 7, quando ele fala da igreja, a palavra é assembleia, da igreja reunida no deserto. A palavra assembleia ali é a palavra grega para igreja. Então assim, no período de Moisés, a igreja era uma nação que estava reunida no deserto, e quando entra na terra, se estabelece lá, e um governo é criado, uma monarquia é criada, agora a igreja é um reino. Então olha que interessante, primeiro a igreja é uma família, pois ela é um povo, então é um reino, e essas coisas não são excludentes, elas são complementares, elas crescem a nossa percepção, aumentam a nossa percepção da igreja de Cristo Jesus, até que no Novo Testamento essa revelação é ainda mais gloriosa, como a gente vai ver nessa mensagem aqui. Então o Deus que reuniu a igreja e que edificou a igreja, agora é o Deus que revela a igreja de forma ainda mais específica, ainda mais gloriosa. O seminarista Bruno leu aqui um trecho no capítulo 2 de Daniel, que fala do Deus que revela mistérios. Pois bem, olha que curioso, lá no texto diz que Deus revelou primeiramente para o benefício de Daniel e dos seus amigos, porque a promessa de Nabucodonosor é que se não revelasse todo mundo ia morrer. Ele estava tão consternado, tão transtornado pelo sonho, que ele disse, se não revelarem o sonho, eu vou matar todo mundo. Então Daniel precisa dessa revelação até para sobreviver, porque ele está entre os magos, ele é contado entre aqueles assistentes do rei. Então a primeira razão pela qual Deus revela é para o benefício do seu povo. Mas uma segunda razão é porque Deus coloca Daniel na frente de Nabucodonosor para revelar o mistério àquele ímpio. Olha que interessante, os mesmos dois propósitos aparecem no nosso texto. O mistério é revelado por Deus, primeiro para o nosso conhecimento, nossa edificação, e segundo, para um testemunho aos de fora. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu quero olhar para o nosso texto, Efésios 3, de 1 a 13, como feito de duas partes. Os primeiros 6 versos estão mais focados em a gente saber o mistério, aquilo que foi revelado para nós, que Paulo compartilha com os gentios, inclusive leitores da carta. Mas a partir do versículo 7 até o final do verso 13, parece que está mais focado naquilo que tem que ser dito e manifesto e apresentado fora do ambiente da igreja. Então, o que a gente vai olhar aqui é que o mistério que lá na história de Daniel foi revelado primeiro para benefício do povo, mas em segundo lugar para o testemunho àquele rei ímpio. Agora também a gente vai ver esse mistério sendo para o nosso benefício, para o nosso conhecimento e para testemunho aos de fora. Então essas são as duas partes da minha mensagem nessa manhã. Vamos começar com os primeiros 6 versos que falam da igreja revelada para o nosso conhecimento, para o nosso enriquecimento espiritual. No versículo 1, Paulo começa assim: por esta causa, isto é, por causa da edificação da igreja, da habitação do Senhor nela, tudo aquilo que foi falado na segunda mensagem, por causa dessa beleza de obra, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Ele começa falando da sua prisão. Inclusive é bom que você saiba que a epístola aos Efésios foi escrita quando ele estava preso, mas não é a única carta de Paulo. Existem 4 cartas de Paulo que são chamadas as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nessas 4 cartas ele escreve como um prisioneiro. Mas Paulo vai mostrar aqui, eu acho que 2 coisas muito ricas. A primeira é mais óbvia. A primeira é que ele foi preso por causa da pregação do Evangelho, por causa de Jesus. Inclusive, se você ler a história de Paulo em Atos,
você vai notar que a ideia dele ser apóstolo para os gentios gerou muito incômodo entre os judeus. E por vezes ele foi preso exatamente porque ele era apóstolo para os gentios. Então, a primeira coisa que esse verso ensina é que Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus porque ele se dedicou a levar o evangelho aos que não eram judeus. E isso lhe trouxe um custo. Mas ele afirma que esse custo da prisão é resultado do amor que ele tem pelos gentios. Em outras palavras, vale a pena pagar esse preço. É um valor que justifica o preço. Então ele fala, por amor de vós gentios. Perceba como isso é uma mudança radical na vida de um ex-fariseu. Como fariseu, ele era focado no exclusivismo judaico. A gente chama isso de etnocentrismo. Ele é centrado na sua etnia, na sua raça. Ele se orgulhava de ser judeu. E para ele o gentil era gentalha, para a gente usar uma palavrinha popular. Era gente desprezível. O gentil não era gente da mesma categoria. Não era. Era gente não nobre. Mas agora Paulo está dizendo assim, olha, eu estou dedicando a minha vida por vocês, e eu faço isso por amor a vocês. Perceba, Paulo não está falando isso por autocomiseração, tá? O objetivo dele não é assim, você fala, poxa Paulo, que pena, rapaz, Deus abençoe você, eu vou orar por você, viu, coitado. Paulo não está mencionando a prisão dele para você ter dó dele, como quem quer despertar sentimentos de compaixão em quem está lendo a carta. Eu creio que existe uma coisa mais rica aqui. Esse é o segundo ponto que eu vejo na expressão. Quando ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, ele não está querendo dizer simplesmente que ele está preso por causa de Jesus. Não, ele também está preso por ordem de Jesus e cativo de Jesus. A expressão prisioneiro de Cristo Jesus também pode ser entendida como eu sou cativo de Cristo. Em Filipenses ele se chamou de escravo de Cristo Jesus. Então, se tem alguém que o detém no bom sentido da palavra, é o seu Senhor Jesus Cristo. Então ele é um prisioneiro que está lá por ordem, por plano, por propósito de Cristo, e ele não tem nenhuma dificuldade de estar preso a Jesus. Então ele fala isso como motivo de alegria, de honra. Sabe por que essa primeira lição é importante, à medida que Paulo está expondo o texto? É porque na outra carta, com 2 Coríntios, Paulo se dedicou a falar que ele se desgastava pela igreja. E a igreja de Corinto foi uma igreja muito... deu muita dor de cabeça a Paulo. Mas ele disse assim, olha, eu vou continuar me desgastando por vós. Sabe, eu acho que a revelação da igreja para Paulo foi tão arrebatadora, que agora ele se dispõe a se desgastar pela igreja. E perceba, eu disse que é a revelação que levou ele a se desgastar, porque eu creio que a nossa percepção da igreja influencia o quanto a gente se desgasta por ela. Deixa eu explicar. A gente não vai se desgastar pela igreja se nós temos uma mentalidade consumista dela. O que é uma mentalidade consumista? É procurar uma igreja que oferece o que eu estou procurando. Então pode ser que seja a música que eu gosto, pode ser que seja o departamento infantil, pode ser que seja até o ensino da palavra, ou pode ser inclusive uma oportunidade para eu mostrar os meus talentos. Veja, nada disso em si é errado, mas quando a minha percepção da igreja é um lugar onde eu estou indo procurar o que eu preciso, a minha visão da igreja está mais focada em consumo. Eu não estou pensando em mim mesmo como servo dela e como escravo de Cristo. Então, a nossa percepção da igreja faz a gente se desgastar por ela ou não. Inclusive, talvez você diga assim, pastor, olha, eu entendo o que você está falando aí, tem muita gente que chega aqui, não trabalha nada, senta na igreja, levanta, sai, mas eu estou aqui ralando. Que bom. Mas talvez o que mova você a ralar e a servir em certos momentos
é o quanto as pessoas já fizeram por você. Tem vezes que a gente responde a atos de gratidão por parte de pessoas. Meu ponto é dizer que isso não é forte o suficiente para te manter servindo. Sabe, a nossa gratidão para com pessoas oscila, conforme a gente se vê mais ou menos devedor nelas. Então, no meu entendimento, só tem uma coisa que pode manter você servindo a igreja sempre, se desgastando por ela. É quando você tem a percepção do que ela significa para Cristo. Quando você compreende melhor o que ela significa para Cristo. Então isso é um combustível que te mantém servindo a igreja. Você consegue conceber que quando Cristo chama a igreja de noiva dele, ele está falando de que ela é a amada do seu coração. E assim, você amar a Cristo não dá para não amar a noiva dele, para não amar a amada do seu coração. Então é a percepção que a gente tem da igreja, conforme revelada por Cristo, que é combustível para a gente ser prisioneiro de Cristo Jesus. Outro ponto ainda dentro desse início de texto, é que dos versos 2 até o 6, Paulo vai focar na ideia de um mistério que agora foi revelado. Ele recebe uma incumbência. No verso 2 ele fala: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação. Essa palavra dispensação significa uma mordomia, uma tarefa, uma missão. Eu tenho uma administração a realizar. Essa mordomia qual é que é? É de levar o evangelho aos gentios. É isso que ele vai expor aqui, que era chegar até os gentios, que era levar a verdade de Deus até os gentios. Essa tarefa ele chama de uma tarefa da graça de Deus, no versículo 2. Dispensação da graça de Deus a mim confiada. Por que ela é a dispensação da graça? Primeiro porque é graciosa para Paulo, de pegar um homem como ele e torná-lo um apóstolo, um ex-perseguidor da igreja, e fazer dele um apóstolo. Então ela é graciosa para com Paulo, mas ela também é graciosa para com os gentios. Lembra? Eles eram afastados de Deus, eles não procuravam o Senhor foi atrás deles. Os gentios não são esses religiosos que querem o Deus verdadeiro, eles estão fazendo as arruaças deles, até que o Senhor vai lá buscá-los. Então a ideia é que essa é uma dispensação graciosa até para os gentios. Mas o mistério para os gentios é agora inserido numa revelação grandiosa de algo outrora oculto. Uma revelação que foi trazida inicialmente aos profetas e apóstolos, inicialmente aos profetas e também aos apóstolos, mas que foi esclarecida de maneira mais rica com o apóstolo Paulo. Aqui tem um detalhe muito interessante sobre a palavra mistério, é que ela é utilizada 27 vezes na Bíblia e 21 delas em Paulo. Então, alguns estudiosos vão dizer assim: o mistério, ele aparece inicialmente no Antigo Testamento, ele aparece um pouquinho nos Evangelhos, mas depois ele é plenamente descrito em Paulo. É como se a revelação fosse sendo gradativamente descortinada, e é isso mesmo, o mistério está sendo gradativamente exposto. O mistério, que é esse grande propósito redentor de Deus em Cristo, ele agora especificado no versículo 6, o mistério é traduzido como: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esse conceito de mistério, ele tem que ser explicado devidamente. Para nós, mistério assim, é uma coisa que nos fascina, mas eu não creio que seja essa a ênfase de Paulo. Ele está simplesmente querendo dizer que é alguma coisa que estava escondida, que não era conhecida de outros, foi revelada aos outros, que tem a ver com os gentios serem inseridos no povo de Deus. Aí você diz assim: mas espera aí, mas Paulo não é o primeiro a falar dos gentios sendo alvo da mesma redenção. É verdade, quando você olha para profetas do Antigo Testamento, como Isaías 42, Isaías 49, você tem isso em Amós capítulo 9, você tem isso em outros profetas, já é antecipado a mesma graça derramada aos gentios. Isso explica o porquê que no domingo passado eu defendi que quando se fala de apóstolos e profetas, no capítulo 2 e no capítulo 3, eu entendo que ele está se referindo não a profetas do Novo Testamento, mas os profetas do Antigo Testamento.
que receberam essa revelação de uma maneira clara, mas não tão explícita e abrangente como o apóstolo Paulo, por causa desse progresso da revelação. Então, o que Paulo está trazendo para a gente é que agora as coisas chegaram num entendimento mais claro, não é? Ele diz no versículo 5 que isso fora escondido e que agora foi dado a conhecer aos filhos dos homens, por meio de santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora, talvez você ouça assim e diz assim: pastor, mas o que tem de tão espetacular em os gentios serem coerdeiros das mesmas promessas, coparticipantes da promessa, coerdeiros das mesmas bênçãos? O que tem de tão espetacular nisso? Para nós não parece tão surpreendente. Eu creio que o que Paulo está querendo dizer é que isso não era antecipado por judeus. Sabe por quê? Na cabeça dos judeus, no Antigo Testamento, e mesmo no começo do Novo Testamento, se um gentio quisesse adorar o Deus de Israel, ele tinha que se fazer um israelita. Então ele tinha que deixar a sua identidade étnica de lado e se tornar um israelita por prática. Por isso que ele se circuncidava, por isso que ele entrava em práticas judaicas, para que ele tivesse acesso ao mesmo Deus. O que agora é surpreendente para os judeus é que você não precisa deixar de ser gentil para ser Israel de Deus, o que é muito estranho para eles. Mas o que eu quero levantar nesta manhã é que também tem um aspecto estranho, mas maravilhoso para nós também. Sabe, a igreja de Éfeso, ela nasceu num contexto bem diferente. Em que sentido? O ministério de Paulo lá, 3 anos em Éfeso, claramente é direcionado a grupos distintos. No capítulo 19, 2 vezes é dito que os judeus e os gregos ouviram a palavra. Os judeus e os gregos se alegraram no Senhor. Para dizer que a igreja iniciou de forma diversificada. Eu creio que esse é um aspecto importante para a gente destacar aqui. O Evangelho tem a força de unir gente muito diferente, e é para ser assim. De novo, esse mistério não é só surpreendente para judeus do primeiro século, ele é surpreendente para nós. Por quê? Porque a gente não gosta de estar em lugar com gente diferente da gente. É desconfortável. Você deixa de frequentar lugares em que as pessoas não são parecidas com você. Pode observar, quando pessoas se sentem muito intimidadas porque o lugar onde elas vão tem muito dinheiro, muita riqueza, as pessoas esbanjam, você fala: não vou voltar lá não. Você viu como o pessoal você gosta de estar junto com gente parecida com você, sentir que você não é tão miserável assim. A gente se incomoda, entende? Você não gosta de estar perto de gente que é diferente de você. Pois é aí que a igreja faz algo extraordinário, porque ela faz gente diferente ficar junto, não só se reunir, mas ficar junto. Inclusive, a glória da igreja está em ser diversificada. Tem uma coisa que nós ouvimos, uma crítica que nós ouvimos frequentemente de católicos romanos, de que os evangélicos não são a igreja verdadeira, porque eles não são uma igreja unida. Olha as denominações. E eu preciso dizer uma coisa para você: as denominações, elas têm muito de pecado mesmo, isto é, muitos rachas aconteceram por causa da altivez, da soberba do coração de líderes que não queriam se submeter a outras pessoas e criaram o seu ministério. É verdade que tem muita coisa triste do denominacionalismo, mas tem uma coisa que eu acho que esses críticos não têm enxergado, e às vezes a gente não tem enxergado, que uma das belezas do denominacionalismo é que o povo de Deus pode ser diverso e ainda assim ser um povo. Eu posso chamar gente de outras denominações que são verdadeiras na sua mensagem, mas distintas em alguns pontos secundários, e dizer: eles são meus irmãos. Nada de primo não, para com essa brincadeira. Eles são meus irmãos, isto é, eu os considero família de Deus. Ah, mas eles pensam diferente de você, pastor. Exatamente, e a beleza de Deus está em mostrar isso, que a diversidade não prejudica a unidade da igreja, mas a enaltece. Lembra que eu já falei isso na primeira mensagem dessa série? A gente tem a tendência de se aproximar de pessoas que são parecidas conosco. Isso não revela a unidade
extraordinário e sobrenatural. Só revela alguma coisa comum. A gente se conecta com gente parecida conosco mesmo, isso é normal. Você gosta de ter os mesmos hobbies, de ter as mesmas conversas, você está nos mesmos ambientes, você não convive com gente muito diferente de você. Isso é o natural. O sobrenatural é gente diferente sendo conectada. Então, quando pessoas diferentes umas das outras se unem, a diversidade enriquece a unidade da igreja. É parecido com times de esporte ou orquestras, né? Orquestras não são compostas de um instrumento só, assim como times não são feitos só de atacantes, não é? A diversidade é a sua beleza. Pois esse é o ponto que eu quero que você entenda. É a diversidade da nossa igreja que é a sua beleza. Se você se sente um pouquinho peixe fora d'água, você é uma bênção aqui. Por quê? Porque você destoa. Que bom! Nossa igreja tem que ter gente destoando mesmo. Não destoando doutrinariamente, não estou falando disso. Não destoando numa prática que não combina com as escrituras, eu não estou falando disso. Estou dizendo assim, destoando porque você é diferente de outros. Pode ser. Diferente com respeito à cultura, com respeito à educação, com respeito a finanças, com respeito a interesses, tudo bem. Que bom. Que Deus continue trazendo você para cá. E que aqui seja um lugar em que você expressa fraternidade com gente muito diferente de você. Essa é a beleza e o reflexo do corpo de Cristo para conhecimento do povo de Deus. Então, esse mistério revelado a Deus por Paulo, revelado por Deus a Paulo, esse é um mistério que foi chocante nos dias de Paulo, mas eu acho que ele continua sendo surpreendente nos nossos dias. Porque eu falei antes, e eu vou repetir, a nossa tendência é migrar para coisas que são semelhantes. Se eu sou um jovem casal, eu vou conviver com jovens casados. Se eu sou uma criança, eu vou brincar só com criança. É chato ficar com adulto, pai. Aí a gente tem que treiná-los a amar a companhia de gente diferente deles. A igreja de Cristo é assim, ela tem que ser assim. E essa é a sua glória. Segundo ponto do texto, é que ela é revelada não só para o nosso conhecimento e encorajamento, mas ela é revelada também para testemunho aos de fora. Olha o versículo 7, Paulo migra da ideia de que foi revelado esse mistério para agora falar de que esse mistério tem que ser conhecido de outros. Perceba que ele foi feito servo, o verso 7 diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Percebe? Dois verbos têm a ver com externalizar isso: pregar, manifestar. Tá? Então, Paulo está dizendo que esse mistério não só foi revelado para ele, para o nosso conhecimento e edificação, mas também para que outros recebam esse testemunho. Esse serviço, essa missão que Paulo recebeu, foi conforme o dom da graça. E eu já disse que é gracioso porque Paulo não era merecedor. Ele mesmo disse: eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja. Se tinha alguém que não deveria ser apóstolo, era Paulo. Ele entendia isso. Ele sabia que Deus ter escolhido a ele era uma dessas coisas chocantes da graça de Deus. Mas ele fala que ele não só recebeu essa graça, mas essa graça também o humilha. Isso é muito bom. O versículo 8 parece complexo de inferioridade, mas não é, tá? Versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Paulo, para com isso. Você plantou a igreja pra caramba, né? Missionário top com você, escreveu cartas, viraram a palavra de Deus. Para com isso, cara. A mim, o menor de todos os santos. Mas eu quero que você entenda aqui a beleza do que ele está fazendo. Por que ele fala isso? Paulo não quer confete. Isso aqui é palavra inspirada de Deus, tá? Então não é Paulo mostrando a pecaminosidade do seu coração. Aqui é Paulo ensinando pra gente um princípio. Que quando você coloca você do lado do Evangelho, o Evangelho tem tantas riquezas que você se sente pequeno. A mensagem é tão bonita que o mensageiro é secundário. Então assim, não é Paulo, é Paulo, e daí?
mas é o Evangelho. É assim que a gente tem que falar. Imagina que eu dissesse assim: domingo que vem, irmãos, para fechar a série, vou trazer aqui o apóstolo Paulo, vou pregar entre nós. Paulo, não, você não entendeu, é só Paulo, tá? É só Paulo. Mas a gente vai pregar o Evangelho. É o Evangelho que é rico, não é Paulo, entende? Então, no mesmo verso, presta atenção, no mesmo verso, verso 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Então, Paulo o quê? O menor de todos os santos. E o Evangelho? O Evangelho é das insondáveis riquezas de Cristo. Você percebe o contraste? Ele é o menor dos santos, mas o Evangelho é muito rico, você não consegue nem acompanhar. Você ainda está no maternal em relação ao conhecimento do Evangelho. Essa é a ideia. Você ainda está engatinhando nas insondáveis riquezas de Cristo. Então, é isso que Paulo quer dizer quando ele diz: foi a graça de Deus que me alcançou aqui. E é uma graça que não só é um favor imerecido, mas é uma força habilitadora. O versículo 7 terminou dizendo: segundo a força operante do seu poder. Essa graça, ela não só é uma dádiva que a gente não merece, mas ela é uma operação capacitadora. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo que ele era alguém que não tinha condições de pregar, ele não tinha nem crédito por ter sido um perseguidor da igreja, e ele não tinha de fato as habilidades para fazê-lo. Há momentos em que ele menciona ser alguém não tão marcante na sua retórica. Talvez esse fosse um fator. Ele era alguém que tinha problemas graves de saúde. Ele sofreu a tal ponto que suas viagens eram difíceis para ele. Mas ele diz: a graça tem operado em mim. A graça é uma força operante do seu poder. Queridos, eu queria que vocês entendessem que assim como Paulo foi graciosamente, poderosamente habilitado para tornar esse mistério manifesto, nós também somos alvos da mesma graça. Mesma graça. Você também é o menor de todos os santos. Inclusive a nossa vontade, Débora, diz assim: não, menor mesmo sou eu. É isso mesmo. É mesmo. E você, o menor de todos os santos, Deus fala assim: pois é você que eu quero como embaixador. Já viu como o título embaixador é nobre? Se eu falasse assim: gente, hoje nós temos a visita do embaixador, tal lugar, vocês diriam assim: olha só, o embaixador vai visitar a nossa congregação. Embaixador é nobre, né? Então, você recebeu esse título, mesmo sendo o menor dos santos, mesmo sendo você. Porcariazinha de eu, porcariazinha de você. Somos chamados de embaixadores. Então, Paulo está entendendo que é uma dádiva muito preciosa. E eu quero que você compreenda isso. Então, por que isso é importante? Veja só. Porque quando a gente fala de evangelização, de testemunho, frequentemente a gente cai no engano de se achar incompetente. Como se isso fosse uma barreira. Eu acho que você não entendeu. Isso não é a barreira. Esse é o jeito de Deus mostrar a sabedoria dele. Porque ele pega você e faz você falar do evangelho dele. É isso que é surpreendente. Se fosse um grande especialista em retórica, alguém diria: mas também com o treinamento que ele teve. Não. É isso que Deus procura fazer de propósito. Escolheu você. Ai, pastor, mas eu acho que eu não consigo. É exatamente por isso que você tem que falar. Porque você tão incapaz que o Senhor opera maravilhas. Você tão indigno que precisa ser canal dessa comunicação do Evangelho. Inclusive, é tão interessante que Paulo diz aqui que esse Evangelho tem que ser testemunhado não só para o mundo, para as pessoas conhecerem esse Evangelho. No caso, ele recebeu de pregar aos gentios, então é para a salvação deles. Mas no versículo 10 ele até surpreende a gente com algo que não é comum da gente ouvir em outras partes da Escritura. Quando no verso 10 ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha só, essa expressão principados e potestades, ela é uma referência ao exército celestial, a seres angelicais.
O texto não explicita se são anjos bons ou anjos maus. No capítulo 6, essa mesma expressão é usada para se referir a inimigos da cruz, anjos maus. Mas é possível que aqui também haja uma referência a anjos que são santos, até porque Pedro diz que anjos anelam perscrutar essa beleza do Evangelho. Então talvez Deus queira mostrar essa beleza através da igreja. Mas o que eu quero que você entenda é assim: ele podia ter escolhido tanta gente para testemunhar os anjos, e ele escolheu a igreja de Cristo Jesus. Observe o que está acontecendo aqui. Paulo está ensinando que a reunião improvável de pessoas como a igreja, que junta judeus e gentios, que une gente diferente como o nosso grupo, e nos une a outros de outras denominações que são diferentes de nós, é essa surpresa dos seres angelicais. Essa que é a surpresa. Por quê? Porque os anjos maus o tempo todo tentaram quebrar com essa unidade, quebrar com esse ajuntamento. Pode perceber que a história bíblica o tempo todo é uma tentativa de frustração de Deus formar um povo. Por exemplo, a gente vê no começo que tem Abel, que é um filho escolhido e agradável a Deus, e Caim. E aí o que acontece? Abel morre. Mas aí Eva tem outro filho que vira a semente abençoada, Sete. Aí Sete tem filhos, e aí os homens desandam em pecado, aí Deus resolve limpar, mas ele seleciona uma linhagem, não é? Ele sempre está protegendo de ataques dos homens. Quando os homens queriam se unir em distanciamento de Deus, Deus os espalhou na Torre de Babel. Para quê? Para depois chamar uma família, Abraão, e começar o seu povo a partir dessa família. E a gente vê constantemente ataques de inimigos contra o reino de Israel. A dificuldade que é lutar tanto contra os inimigos de fora como os pecados de dentro, o tempo todo. E Satanás e os seus as séculas estão por trás disso. Estão lá bancando essa desunião, essa bagunça. E o tempo todo o Senhor Deus está protegendo o seu povo, está protegendo o seu povo, está mantendo o seu povo. E agora o que ele faz? Ele quebra com toda a estrutura. Agora não tem mais Israel teocrático, agora não tem mais uma nação que fornece toda a infraestrutura. Ele junta escravos e pessoas incomuns, como Lídia, vendedora de púrpura, junto com uma ex-endemoniada, na mesma igreja. Imagina, uma mulher que tinha um comércio, para ela ser mencionada como vendedora de púrpura, provavelmente ela tinha e ela congrega com quem? Com uma ex-endemoniada, que adivinhava as coisas dos outros por obra do espírito mau. Que igreja esquisita. É isso mesmo. É isso que principados e potestades têm que ver. Uma igreja assim. É isso que é surpreendente. Porque ninguém imaginaria de montar uma igreja assim. Esse é o início da igreja de Filipos, tá? A igreja de Filipos começa com 3 conversões marcantes. Lídia, mulher de bons recursos, a moça que adivinhava e um carcereiro suicida. Olha só, eu começar uma igreja, eu não começaria com esse grupo base, eu acho que não seria um bom grupo base, na minha concepção. Eu não escolheria essas 3 famílias para o grupo base, tá, Leide? Só fique sabendo que eu não tenho a sabedoria do Senhor, mas Deus quis assim. E foi assim que a igreja de Filipos começou. E a igreja de Filipos é uma das que recebe as palavras mais calorosas e elogiosas do apóstolo Paulo. É uma das cartas mais assim fraternas. E olha como ela começou, cara. Até principados e potestades ficam assim, ó, boquiabertas, com a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria surpreendente. E no final ele encoraja, dizendo, versículo 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, portanto vos peço, não vos desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Queridos, o que eu quero dizer nesse finalzinho aqui é que Paulo mostra que tudo isso que Deus revelou para conhecimento nosso, mas também para testificar a outros, inclusive para ser um testemunho para seres angelicais, tudo isso é para que a gente seja fortalecido. Deus quer que a gente olhe para os privilégios que nós temos de acessar a Ele, de nos achegarmos aqui na presença dEle. Estar nesse lugar, estar na presença do Senhor, essa é uma honra incalculável, e essa honra precisa ser absorvida com muita
alegria. Então o texto fala, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. É uma repetição de termos que estão todos interligados. Ousadia, confiança estão interligados, né? Mas tudo para que a gente diga, ó, agora você se aproxima do Senhor Deus, como povo dele, tem acesso livre. E no versículo 3 ele diz assim, ó, não fique triste, não fique abatido com as minhas tribulações, isto é, o fato de eu ser perseguido, estar na prisão, que isso não deixe abater vocês. Quero que vocês entendam que isso aqui é a glória de vocês. Por quê? Porque é prova de que o Senhor Deus está edificando a sua igreja surpreendente. Porque eu estou aqui, é prova de que o Senhor está operando. Se não tivesse tribulação, provavelmente Paulo estaria comprometendo o Evangelho. Mas é porque ele estava preso por conta dessa mensagem chocante. É que ele fala assim, não se entristeça, isso é a sua glória, essa é a sua alegria. As coisas estão acontecendo assim porque o Senhor fez as coisas chegarem assim. Queridos, eu queria que olhar a igreja dessa forma ajudasse a gente a falar bem desse lugar. Você faz parte dessa congregação, isso aqui tem que ser assim o xodó para você. Não porque tudo é top, não é top, tá? Vou falar mal deles primeiro, ó. A música às vezes acerta, às vezes não. Depois eu me acerto. A escola dominical às vezes é boa, às vezes não. Mesmo a mensagem do pastor Ever, às vezes é ok, às vezes mais ou menos. A nossa infraestrutura muitas vezes nos serve e às vezes nem tanto. Então o lugar e tudo que a gente tem aqui não é top. Mas isso aqui tem que ser amado pelo que significa para Jesus Cristo. Entendeu? É por isso que a gente tem que falar disso aqui como xodó do nosso coração. Vem aqui conhecer. Vem fazer parte desse grupo. Mas o que vocês têm lá? Não é isso. É que você precisa de ver o quanto Jesus ama esse lugar. Quanto o nosso Salvador estima esse grupo. É isso que tem que ser a sua visão. A igreja revelada a você precisa ser uma igreja que encoraja você a trazer pessoas de lugares distintos.